queria ter mais energia, mais entusiasmo. Às vezes eu venho gravar por obrigação. Hoje foi um desses exemplos que eu falei que eu ia chegar do trabalho, com a roupa de trabalho. Ia chegar e ia gravar. Então, está saindo espontâneo. Bom ou ruim, menos views ou mais views, é o que é, não posso fazer muita coisa assim. Por enquanto, por causa da minha vida do jeito que ela está agora, eu não consigo, do ponto de vista psicológico, render. Então eu venho, tento ser eu mesmo, tento falar umas atrocidades igual essa, pra ver se alguém fala, nossa, que absurdo, seu idiota. Eu consegui furar a bolha 2 vezes. Vamos tentar furar a bolha 3 vezes pra ver o que acontece. E tentar ser racional na medida do possível. Deixa o like aí, segue, se inscreve no canal. Segue não, né? Segue no Instagram. Mas segue no Instagram também, Despretensioso Show. Não tem erro, é o único Instagram original com esse nome. O único youtuber original com esse nome. Mas aqui é o Papo Furado, então é só um quadro do Despretensioso Show. Então vou me despedir sem me alongar muito, 20 minutos está mais do que suficiente. Agradeço quem ficou aí até agora. E a gente está aí evoluindo. Eu espero que a gente evolua mais, né? Na proficiência, como é que fala? Na didática, na oratória, se for possível. Então, valeu. Bem-vindos a mais um Papo Furado. Hoje a gente vai falar sobre o Orelha e o assassinato de um cachorro indefeso por 4 jovens mimados. Vocês já devem saber e eu vim aqui para contrariar a opinião da maioria das pessoas, que é, tadinho do cachorro. Não é tão simples assim. É óbvio que nenhum animal merece morrer torturado, mas animais morrem todos os dias e a gente não se sente comovido por isso. Então eu vim contrariar a opinião popular. Eu vou tirar isso daqui porque não tá dando pra ver, né? É a logo do Papo Furado. Ó, talvez assim dê pra ver. Ó. Mas vamos lá. Tentei compor o cenário, mas esse rádio falso e esse microfone falso já compõem o cenário, né? Vamos lá. Eu vi alguns influenciadores se posicionando e falando que é um absurdo e tal. Muitos influenciadores que eu gosto e tal. Mas eu vim contrariar porque eu acho que a morte de um cachorro não deve nem ser noticiada. Porque é só um cachorro. Eu não gosto de ver notícias de morte de humanos que eu não conheço. Imagina esse cachorro que eu não conheço. A morte do meu cachorro foi triste, mas minha vida não parou por isso. Porque eu sei que é um ciclo natural da vida. Beleza, ele não foi torturado, mas eu tratei com um pouco mais de maturidade. E quando morrem animais selvagens, que são mais importantes para o ciclo, né, da vida da natureza, ninguém fala nada. Os biólogos, o Richard Rasmussen e o biólogo Henrique falaram, se posicionaram de maneira correta, né? E eles têm propriedade para falar sobre todos os animais que são mortos injustamente. E eu até queria ver se a Luísa Mel falou alguma coisa, mas eu não cheguei a ver não. Mas aí os biólogos se posicionaram com um lugar de fala. E muitos influenciadores estão se posicionando para pegar o hype da situação, para ganhar views em cima da morte do cachorro. Os jornais fazem isso. Ah, vai falar do cachorro, presta atenção. Tipo, a gente... Vou só ajeitar o foco aqui. A gente está acostumado hoje em dia a falar de tudo, né? Inclusive eu tô aqui aproveitando a morte do cachorro, o espírito do cachorro para ganhar views, ou likes, ou sei lá o que. Mas eu não vou falar bem do cachorro, nem conheço o cachorro, tadinho do cachorro. Não é, eu não quero ser soar insensível, mas vamos falar o óbvio. Foi cruel. As pessoas que fizeram aquilo deveriam ser responsabilizadas, independente da idade delas, tomar as medidas cabíveis e ir atrás. Eu ouvi muitos caras com tom de vingança. Tem que fazer com eles o que fizeram com o cachorro e os pais, não sei. É como se fossem desumanizar uma pessoa. É o contrário de humanizar um cachorro. O cachorro não é um ser humano. Para os cristãos, a alma do cachorro não vale o mesmo do que uma alma de um ser humano, e eu concordo. Não é só do cachorro, são todos os animais. Aquela pureza no olhar. É estranho, né, analisar. Tirar a humanidade dos cachorros, né? Mas eles não têm humanidade. Tanto que no inglês a gente chama de it. O cachorro não é ele, é isso. Porque realmente é o que é. Eles cumprem um papel na natureza, né? Os cachorros não mais, mas os animais em geral cumprem esse papel na natureza, que é de ciclo
da cadeia alimentar e nada mais. Eles cumprem uma função. Os animais racionais, que são os seres humanos, que conseguiram sair desse ciclo e destruir o planeta. Criar estufas. A casa da gente é uma estufa que gera calor, gera lixo. E a gente gera calor, lixo e resíduos, que é bosta, essas coisas. É igual os animais, mas a gente armazena eles em algum lugar, debaixo da terra, na fossa, e a gente acha que é muito inteligente, caralho. É engraçado. Eu não posso ir contra essa dinâmica, mas eu sei o quanto é hipócrita, né? Óbvio, apontar que os humanos fazem isso, e é muito ridículo. Mas vamos voltar ao assunto. As pessoas cobrem esse assunto como se fosse uma morte injusta do ano. Ai meu Deus, como que pode? A crueldade do ser humano. Sendo que a gente comete crueldade. Eu tenho a hombridade de vir cá e falar: eu sou cruel às vezes. Quando eu mato uma barata, quando eu mato o pernilongo. Sabe quando o pernilongo passa na sua orelha, chamando na roda, na hornet, na sua orelha. Você vai atrás desse animal, desse pernilongo, como se ele merecesse morrer, entendeu? No seu cérebro ainda existe aquele resquício de animal, que é a vingança, é a morte, olho por olho, dente por dente. E os seres humanos sempre viveram nessa dinâmica. E agora, quando a gente tem internet, a gente filma tudo. E a gente fica sabendo de tudo, de todas as mortes, de todo momento. E a gente se sente triste pela morte de pessoas que a gente não conhece, entendeu? Isso não é natural. Isso sim não é natural. Então, é insensível. Eu posso dizer que eu sou insensível por dizer isso. Mas é entender a natureza como ela é, como ela funciona. Assim como as empresas grandes não tá nem aí para os funcionários da empresa pequena quando demitem todos. Tipo assim, compra a empresa rival e demitem os outros funcionários porque talvez eles tenham sido viciados em fazer o serviço da maneira ineficiente. E demora mais para reeducar o funcionário do que para ensinar um funcionário novo. Então, o mercado obedece à lei do mais forte, né? Igual a natureza. Quem é mais forte sobrevive. Então, a empresa não pensa, só pensa no lucro. E é óbvio, se a empresa não pensar no lucro, os novos contratados não vão conseguir trabalhar porque a empresa vai falir, porque ela não estava pensando em lucro. Entende? É uma dinâmica esquisita. Eu nunca tive coragem de pensar assim. Hoje eu entendo como funciona. Eu ainda não tenho coragem de colocar essa visão e imprimir essa visão no mundo, né? Que é muito devastadora. Eu ainda tenho vergonha de ser um ser humano insensível e virar um empresário e obrigar as pessoas a trabalhar para mim. Sabe essa lógica perversa do capitalismo? É engraçado, né? Mas eu ainda trouxe algumas pautas aqui para focar no assunto, né? Que é a orelha. Já aconteceu coisa pior e basta você sair e viver a vida real. Tem gente que não vive a vida real. Tem gente que vive num conto de fadas onde o orelha é um anjo que foi pro céu. Tipo, cachorro não vai pro céu, primeiro ponto. Segundo a Bíblia. Terceiro ponto, ele não é um anjo, ele poderia ser um péssimo cachorro. Você não sabe. Ele poderia ser... Então, eu não estou falando que ele é. Presta atenção, eu estou falando que ele poderia ser. Então, ele não merece o meu respeito sem eu conhecer ele. Assim como todas as pessoas. Mas não é por isso que eu mataria ele. Eu ia conhecer ele. Se ele fosse legal, aí eu respeitava ele. Tipo assim, como qualquer cachorro. Se tiver um cachorro na rua que ele abana o rabo, você vai respeitar ele enquanto cachorro, porque você vai passar a mão, vai jogar comida. Se for um cachorro que late com você, bota você pra correr, você não vai respeitar o cachorro porque ele foi mal com você. Então a nossa dinâmica de moderno é justamente, se ele sorrir, a gente trata ele como um humano. A gente dá comida, a gente alimenta, a gente é solidário. Agora, se ele for perverso e maléfico, a gente trata ele como nosso inimigo. A gente não vai dar comida, a gente manda matar, a gente coloca chumbinho. É assim que funciona. Assim como um cavalo, um viado, eu falo um cervo. Se aproxima da casa da gente, se ele quebrar, sei lá, sua porta, você não vai querer cuidar do viado. A maioria dos seres humanos, né? Nem todos os seres humanos têm a maturidade para poder lidar com a situação de que um desastre acontece causado por um animal silvestre e não queira vingança, entende? Estou tentando colocar uma situação hipotética. Pode ser... Olha o cenário que eu estou causando aqui, de propósito, para te irritar. Esse cachorro estava com fome e alguém não deu a comida que ele comia todo dia. Ele estava com fome e estava meio irritado. Alguém aleatório chegou e irritou o cachorro,
bateu nele, não sendo os 4 adolescentes. Depois os 4 adolescentes vieram para fazer carinho nele. Aí o cachorro mordeu o adolescente. Aí eles revidaram. Você não sabe, entendeu? Não foi gravado toda a história. Então, eu sei que eu não sei a história toda, por que eu julgaria? Por que eu quereria a morte dos caras, sabendo que ele não, sem saber o que aconteceu de verdade. Isso eu faço esse julgamento para todas as ocasiões, para todos os acontecimentos, não é só para um cachorro. Então eu não posso defender um cachorro só por ele ser cachorro. É óbvio que sou insensível, mas eu estou tentando olhar de longe. E eu queria fazer o exercício cômico, né, de rir disso, mas eu não tenho maturidade cômica para poder fazer piada disso, eu só consigo ser racional. Eu acho que até é um dos meus maiores defeitos, eu não consigo. Eu chego aqui com a proposta de vou fazer graça. Chego aqui, eu falo sério e acabo desagradando as pessoas que olham e me conhecem. Cara, que papo é esse, mano? Mas eu quero ser polêmico. Se a pessoa me conhecer, olha o que é engraçado. Se a pessoa já me conhece, conversa comigo no dia a dia, ou me conheceu alguma vez na academia, no trabalho, ela não vai comentar. Essa pessoa não vai comentar. Então eu tenho que desagradar aquela pessoa que não me conhece, que vai ter coragem de me xingar nos comentários. Então eu tenho que ter uma postura muito agressiva. É assim que se cresce no YouTube hoje em dia. E é uma pena, porque eu não tô tendo estômago para fazer essa dinâmica. Eu sempre bato e assopro. Por exemplo, no vídeo do Nicolas eu falei: acorda, Brasil, acorda, só se for pra vocês se enforcarem, acorda, né? Acorda pra vocês se enforcarem. Aí eu falei, no sentido figurativo, é óbvio. Eu não consegui manter a maldade que o personagem precisava, entende? É foda. Vou tentar ser mais breve hoje. Animais da fauna brasileira estão sendo extintos por atitudes das pessoas adultas. Eu moro na roça. Aqui animais silvestres e selvagens são mortos diariamente. Não é só mosquito que a gente odeia. A gente odeia lagartixa, a gente odeia sapo, a gente odeia cobras. A gente não sabe se tem uma infestação pra gente regular essa infestação, tipo de caranguejo. Tipo de... Não, caranguejo não, escorpião. A gente pode matar, porque são venenosos e a população está sobrecarregada, como é que é? Está em excesso. A gente pode controlar matando. A gente, sei lá, solta um exército de galinhas contra os caranguejos, os escorpiões, e a gente dorme tranquilo. Barata a gente mata tranquilo. Então todos os animais a gente mata tranquilo, porque a gente dá medo, é feio, tem uma cara, ele tem veneno, ele faz assim, ó. Então ele merece morrer. Entendeu? Um gato selvagem, ele não é amigável, ele pega, rouba comida e sai. Ele merece morrer? Ele cumpre alguma função na sociedade, na natureza? A gente não quer saber, a gente só quer matar. Coloca chumbinho, foda-se, aqui funciona assim. Rato é infestação também. Rato, talvez caranguejo que a gente chama de caranguejo é aranha, aquela quase uma armadeira, quase uma tarântula, sabe? Aquele que fica intermediário, a gente chama de caranguejo aqui. De tamanho intermediário, eu quis dizer. A gente mata sem pensar. Cobra, então, meu amigo, filho, a gente não quer saber, foda-se, vai morrer. A gente é cruel nessa hora. E não tem ninguém filmando. E quando mata a cobra e mostra o pau, ninguém reclama, né? Porque mostrou o pau, né? Se não mostrasse o pau, ia reclamar que não mostrou. Sempre foi assim. Por causa da nossa cultura. Eu notei que sempre foi assim por causa da nossa cultura. Esse é o tópico, né? Como é que fala? Tema de hoje. Não vem ficar defendendo se você come carne de um animal que foi abatido na cabeça, provavelmente. Muitas pessoas carnívoras comem o boi que foi abatido com um sistema de tortura, provavelmente. Muitas pessoas comem porcos que viveram em ambientes insalubres a vida inteira e ninguém tá nem aí. E a ausência de saúde, né, de higiene, pode ser uma tortura, porque aquele animal vai ficar pegando doença, vai ficar com a pata machucada, entendeu? Só porque você não come o casco, ele não precisa se sentir bem com o casco, tendo um ambiente limpo e salubre. Tipo assim, é difícil. Eu trabalho num lugar que é quente, que quando molha pinga goteira e quando faz calor, cara, é insuportável. Eu odeio o local de trabalho por causa dessas condições climáticas. Então,
eu me sinto numa tortura. Então eu não deveria fazer isso com ninguém, nem com um animal. Mas quando é um cachorro fofinho, aí não pode. Mas quando é um boi, uma vaca, um touro, tudo bem. Eu não quero ser hipócrita de pedir justiça pro cachorro e não pedir justiça pra quem mata um boi, entendeu? Eu tô tentando ser coerente. Tô tentando trazer esse ponto de vista também. Não sei se eu tô conseguindo, mas vamos continuar. O cachorro, na China, ele viraria petisco, vamos ser sinceros. Na China não teria a mesma comoção. Então, você olha como é um valor cultural a morte do cachorro aqui no Brasil. Então a gente dá muito mais importância para a morte do cachorro do que para a morte de qualquer outro animal, independente do tamanho que ele seja. Teve algumas polêmicas no zoológico por causa da Luísa Mel, que ela queria humanizar um elefante. Ela acabou causando a morte dele, levando ele para um santuário. Os biólogos formados e estudados disseram que seria a pior opção levar ele para um santuário. Mesmo assim, a militância conseguiu o engajamento possível, engajamento suficiente para convencer as autoridades a levar ele para um lugar que faria ele morrer mais rápido. Aí depois arrumaram desculpa lá. Olha como é que as pessoas, essas mesmas pessoas que postam posts do Orelha, é triste, chorando e tal, não consigo acreditar, Orelha e tal. Essas mesmas pessoas causaram a morte de um elefante que estava. Os elefantes já chegaram a ser ameaçados de extinção. O elefante que é fofinho, você desenha a orelha, o Dumbo, alegórico, mas é um animal que precisa de comer as coisas que ele come. Seguindo a nutrição de um elefante, entendeu? A tabela nutricional de um elefante. O cachorro é a mesma coisa. Ele não vai comer chocolate, sorvete. Por mais que o meu comia, minha mãe achava fofinho, eu falava, não pode deixar. Quando eu era pequeno eu dava. Quando eu aprendi que não pode dar, aí eu parei de dar. Aí depois eu comprei a ração, pedigree e tal. Gastava R$80 no saco, cara. No saco de ração. E meu cachorro morreu de depressão. Olha pra você ver o tanto que a gente era apegado. Mesmo eu não tratando ele como um neném, ele era muito apegado a mim, porque eu respeitava o espaço dele. Eu brincava com ele na hora que ele queria brincar comigo. Como eu ficava muito em casa, né? Eu trabalhava aqui em casa. Eu tinha muito tempo, né? Ou seja, acabava o meu expediente, entre aspas. Eu já estava em casa, então eu ia, deitava no chão, ficava recebendo lambida dele na cara, ficava provocando ele para ele rosnar de volta e ficava incitando ele a correr atrás das lagartixas. Ele pode matar uma lagartixa, eu não, entende? Como eu consigo viver a vida com o cachorro sem interferir na natureza? Eu nunca matei cobra, nem... Eu não gosto de matar escorpião, caranguejo, justamente por causa que eu sei da função que eles cumprem na natureza. Então, eu não acho que cachorro é coitadinho. Quando atropela um cachorro, com certeza aquele problema que o cachorro foi atropelado foi um sintoma da sociedade que a gente vive, onde tem muitos cachorros e a gente não castra os cachorros com medo, tadinho do cachorro, vai castrar o cachorro. Assim, que é um problema de zoonose. O que é um problema de zoonose? É um problema de doenças, espalha doenças. Porque o rato a gente mata, a gente compra o chumbinho. Meu cachorro a gente não pode colocar chumbinho. Só que o cachorro consegue levar o mesmo tanto de doença, ou criar uma doença nova de carrapato, espalhar o lixo, criar um caos. Então, a gente tem que tratar como um negócio de saúde pública, como a dengue. Entendeu? É zoonose, da mesma maneira. A ciência é a mesma coisa. Só que o cachorro é fofinho, ele faz aquela carinha, balança o rabo, você não pode matar ele mais. E aí você sacrifica um cachorro, você salva muita gente. Tipo assim, tô dando um exemplo. Um cachorro que poderia espalhar esse tipo de doença, ele pode espalhar uma doença que mataria um bairro inteiro, entendeu? Então, para os cristãos, é injusto, né, comparar a alma de um cachorro com a alma de um humano. O Trezetão fala muito disso, que a alma do humano vale muito mais. A alma do cachorro não vale, na Bíblia. Eu não concordo. Eu nem sei o que pensar sobre isso, mas eu não concordo que a alma do humano vale mais. Eu acho que o humano, vou falar minha opinião. Eu acho que o humano, ele pode valer mais de acordo com as atitudes dele, entendeu? Ele merece ser salvo se ele merecer ser salvo. Ponto. Cachorro não merece por nascer também, não. Não existe isso, não. Só porque ele é fofo, não. E é mais ou menos isso que eu queria deixar aqui. Ultimamente os programas têm sido um caos, né?
sem capa, sem nada, e ninguém tá vendo. Eu vou dando satisfação pra mim mesmo.